Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos iniciar esse culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, Irmandade, boa noite, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos, como sempre, para cultuar junto de nós essa noite. Nós estamos aqui direto de Alphaville, você aí na segurança da sua casa, guardadinho, acomodadinha para louvar a Deus junto de nós. Vai compartilhando a live já, desde o começo, avisando o povo de Deus que o Santo Culto está no ar, para a gente adorar o Senhor nessa terça-feira à noite, né? Já teve culto, agora há pouco, mais cedo, às 14 horas, e agora à noite de novo, e amanhã, e assim por diante, assim sucessivamente, tá bom? Vamos louvar a Deus com o cântico 222. Glória a Deus. Reunidos nós estamos aos teus pés, ó Criador, ansiosos esperamos tuas bênçãos, teu favor, seja sempre aclamado. Ó Senhor, só tu conheces nossa mente e coração. Elevamos nossas preces com sincera oração. Faz que nós consideremos que presente estás, ó Deus, para que nos alegremos nos fiéis conselhos teus. A palavra de virtude esperamos, ó Senhor, nela está a plenitude, o teu santo imenso amor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar o hino 99, 99, irmãos. Foi grande a tempestade, pelo mar se levantou, ondas cobriram o barco, e grande temor causou.
Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que Deus coloque nos nossos corações a sua paz, a paz de Deus que excede todo entendimento, possa estar em todos os corações essa noite. Que você possa se sentir em paz, sentir-se guardado, amparado, protegido, glória a Jesus, debaixo das asas do nosso Deus. Nós vamos cantar mais um hino para orar. Enquanto isso, vocês vão mandando os pedidos de oração, como a gente faz todos os cultos, tá bem? Vamos louvar ao Senhor com o cântico 90, cântico 90. E compartilha a live e deixa seu joinha aí, vai avisando o povo de Deus. Nós estamos recebendo, pela graça de Deus, uma média de 100 inscritos por dia. Louvado seja Deus. Então de grãozinho em grãozinho, de pouquinho em pouquinho, nós vamos crescendo, vamos expandindo a mensagem do Evangelho, tá bom? E no 90, Mirzão, bora lá. Vocês estão cantando, né? Vamos cantar, turma. Fica olhando assim, canta com alegria. O meu nome, ó Deus, escreveste, Senhor, no teu livro da vida no céu. Cristo Jesus, meu fiel Redentor, me salvou e me fez filho teu. O teu livro da vida no céu, escreveste meu nome, ó Senhor. As fileiras dos santos eleitos seus, eu almejo estar, ó Criador. O meu nome no céu poderei desfrutar das riquezas da vida eterna. Para sempre contigo irei habitar no teu reino de paz celestial. No teu livro da vida no céu, escreveste meu nome, ó Senhor. Nas fileiras dos santos eleitos teus, eu almejo estar, ó Criador. Senhor, contemplar-te no céu com teu Filho amado Jesus. Me ajuda, Senhor, a manter-me fiel, conservando em mim tua luz. No teu livro da vida escreveste meu nome, ó Senhor. Nas fileiras dos santos eleitos teus, eu almejo estar, ó Criador. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos orar a Deus agora. Vamos apresentar ao Senhor os pedidos de oração de toda a nossa Irmandade, você que está acompanhando a live aí junto de nós, nossa Irmandade da Grande São Paulo, da toda a região metropolitana, de fora do estado de São Paulo também. Não sei de qual estado vocês falam, mas
Fala aí nos comentários para mandar de te conhecer. Saúde o povo de Deus. Aí, ó, paz de Deus. Irmão Rodrigo de São Paulo, paz de Deus. Irmão Adriano de Campo Grande. Irmão Evaristo de Sorriso, no Mato Grosso. Olha que coisa boa, não é? A irmã Isabel do Rio de Janeiro. Irmão Paulo, irmã Rebeca lá de Campo Verde, no Mato Grosso também. Enfim, saúde o povo de Deus aí, para vocês se conhecerem. Põe seu número do WhatsApp, a turma vai te chamar. Vai fazer amizade, não tem mais placa, não tem mais barreira nenhuma, nós estamos unidos todos pelo mesmo propósito. Eu estou tão feliz de ver a maneira que nós temos sido recebidos pela nossa Irmandade, principalmente a Irmandade da CCB, que tem assistido os cultos e tem, enfim, sempre nos tratado com gentileza, graças a Deus. Tem sido raro, né, Amir? Aqueles ataques parece que é um ou outro tonto aí que aparece e fala alguma besteira, mas apanha que nem vaca na horta e some da live, porque a turma põe ele para correr. Igual o beija-flor brigando com o gavião, né? E Deus tem abençoado. Estou muito feliz, de verdade. Queremos agradecer a vocês. Essa era a nossa intenção. Veja, irmãos, vou até falar isso para vocês antes da oração. Nós não queremos de jeito nenhum tirar mandado da CCB para vir para a CCA. Primeiro, onde nós vamos arrumar lugar para pôr gente de 38 mil igrejas? Aqui no Alphaville não vai caber. Não é isso que nós queremos. Muito ao contrário, nós queremos todo mundo junto, feliz, servindo a Deus. Foi nos dada essa missão, o nosso culto é um pouquinho diferente do de vocês, mas foi assim que Deus nos instruiu, foi assim que Deus nos deu de fazer. Ó, tem gente que fala inglês, tem gente que fala espanhol, tem gente que fala italiano, tem gente que fala árabe, outro fala japonês, outro fala chinês, outro fala mandarim, é normal. E tem inglês da Inglaterra, inglês dos Estados Unidos, inglês do Canadá. Não é? Lá no Malau eles falam inglês, mas se chegar nos Estados Unidos eles não entendem nada, que é inglês misturado com Zulu, com Sena, com tanto de trem. É assim, nós somos pessoas diferentes, mas o que nos une é uma coisa só, ou pelo menos deveria ser, o amor de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É esse sentimento que nos deve unir, independente da placa, independente da igreja. Então, de coração, muito, muito obrigado. Aliás, diga-se de passagem, a irmã Dani me corrige, fala que eu sempre como o finalzinho das palavras, que a nossa Irmandade da CC ainda é pequena, devemos beirar aí uns 15 mil irmãos, alguma coisa assim. E a CCB tem 3 milhões e pouco. Então a maioria absoluta da nossa audiência é dos irmãos da CCB, que é a Irmandade que nos assiste. Então, nosso muito obrigado. Eu sei que às vezes você assiste meio escondidinho, que o cooperador ainda dá uma puxadinha de orelha, mas Deus vai tratando, Deus vai pondo as coisas no lugar. Tem um monte de irmãos do ministério que nos assistem. Um abraço, saudação para todos vocês. Vocês sabem de quem estou falando. É evidente que eu não vou falar o vosso nome, senão ó, a chave de fenda vai apertar vocês. Mas Deus que abençoe grandemente, de verdade. Fazia tempo que eu estava para falar isso, me lembrei agora. Assim, quando a gente reclama, quando vocês começam a pegar muito no nosso pé, hoje nós queremos agradecer pela gentileza, pela receptividade, nos grupos de Facebook, em alguns grupos de WhatsApp que nos inseriram, nem eu sei como fomos parar lá. Mas ficamos gratos e estamos lá juntos, dando glória a Deus. Vira e mexe de quarta à tarde, eu estou mais tranquilo, paro para assistir o culto lá do Brás, que é às 15 horas. Irmão, irmã, estamos puxando para o mesmo lado. Esses dias, acho que umas 2 quarta-feiras atrás, foi o irmão Edson, aqui de Carapicuíba, que atendeu. Meu Deus do céu, lá no Brás. Pensa num culto maravilhoso, que palavra maravilhosa que Deus mandou. Ô irmão, vamos nos unir, nós estamos em pandemia, todo mundo trancafiado dentro de casa, a turma passando fome, os casais separando, as empresas fechando, os políticos se comendo no dente, nós estávamos falando sobre isso ainda agora há pouco. Vamos nos unir, vamos dar as mãos, em nome de Jesus. Nós somos mais fortes se nós estivermos juntos. Ainda falamos, o Bruno ainda falou isso ainda agora, falou, por que essa turma não se une, deixa essas pendengas para resolver depois? Mas se nós não dermos exemplo, como ainda falei para o Amir, se nós, os cristãos, não dermos exemplo, se a luz não iluminar, irmão, quem que vai iluminar? O que a palavra fala? Se o sal for insípido, se ele não tiver gosto, com o que se há de salgar? Se o sal não salga, se a luz não ilumina, se a comida não mata a fome, se a água não mata a sede, como vai ser? Tudo tem um propósito. E o nosso é de permanecermos unidos em oração, pregando o Evangelho, anunciando Jesus, não anunciando uma placa, anunciando a Jesus Cristo, nosso Senhor. E já deu uma pregação de palavra, Amir. Glória a Deus, estou ganhando o Bertinho, ó, longe, tá bom. Um beijo, um Bertinho, não pôde estar, mas Deus que abençoe ele. Vamos orar a Deus agora, apresentaremos a Deus todos os pedidos de oração. Se você puder ir na sua casa, onde você estiver,
Se for possível, ajoelhe-se junto de nós. Prometo que a gente não vai demorar, fazer uma oração sucinta, deixar maior tempo para a palavra. Eu tenho certeza que Deus vai visitar os nossos corações. Não por causa da oração do irmão Rodrigo, mas que nós estaremos num só propósito. Quando nós nos ligamos numa mesma comunhão, as coisas ficam melhor, sabe, irmão? Tudo que fazemos em união é melhor. O que a palavra fala? A corda de 7 fios, trançado, não se quebrará facilmente. Uma corda de um fio só é uma coisa. Se você pegar um fio de cabelo, você estoura ele só de olhar. Mas pega um tucho de cabelo e amarra, você puxa um carro. E assim somos nós. Vamos ser mais fortes enquanto estivermos unidos. Vamos ajoelhados, buscar a Deus em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amado Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos ajoelhados diante da Tua presença para render-te graça pelo perdão das nossas faltas, pelo dia maravilhoso que Jesus Cristo foi revelado a nós e deu a conhecer a Sua graça, o Seu perdão e a Sua misericórdia. E nesse dia, nosso coração se inclinou para as coisas de Deus e nós sentimos-nos ser preenchidos pelas coisas celestiais. É um sentimento que ninguém pode ver, uma sensação que não se pode descrever, mas servir a Deus faz parte da nossa essência, faz parte daquilo que somos. Assim como um apresentador de TV ama a sua profissão, um cozinheiro, um mestre de cozinha, um empreiteiro de obra, um médico, cada um ama aquilo que faz, nós amamos servir ao nosso Deus. Não fazemos disso uma profissão, mas fazemos disso uma confissão da nossa fé. Glória ao nome santo do Senhor. Ó Deus, somos muito felizes da maneira que somos. Está muito bom assim, Senhor. Te servindo, amando, respeitando o nosso próximo, suportando, Senhor, vivendo em sociedade, em comunidade. Entendemos que lá nos primórdios das civilizações mais antigas, esse foi o intuito da criação da sociedade, da organização das civilizações, que todos se suportassem. Bendito seja Deus, o próprio Senhor, glória a Deus, ensinava os seus discípulos. Não havia a minha comida, a minha casa, a minha roupa, é a nossa comida, a nossa casa, a nossa roupa. E nós, Senhor, muitas vezes pensamos estar evoluindo como seres humanos, mas no final das contas chegamos à conclusão que estamos involuindo, estamos regredindo, ficando, Senhor, como o apóstolo Paulo disse, amantes de nós mesmos, egocêntricos, egoístas, Senhor. Bendito seja o teu nome, glória a Deus nas alturas. Senhor, longe de nós querer ser exemplo de santidade, mas nós podemos pedir que tu tenhas misericórdia da nossa vida. E só o fato de orar, reconhecendo, Senhor, essa nossa fraqueza, reconhecendo, Senhor, essa necessidade de crescimento, de evolução, nós já nos sentimos mais próximos de Ti. Perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas imperfeições e nos ajuda a melhorar, Senhor, nos ajuda a avançar em retidão, em crença, em fé, em amor, em caridade também. Abençoa esse culto que foi aberto no nome de Jesus. Abençoa o Amir, a Ju, as crianças, o Bruno, a Lu, o Enzo. Bruno tem uma causa, Senhor, nas tuas mãos, que nós entregamos a Deus nessa noite. E te pedimos que venha, Senhor, ao encontro dele da sua casa. E nós também não nos envergonharemos de te louvar, de te bendizer. Toma nas tuas mãos o irmão Wayne, o irmão Tiago, o irmão Odair, o irmão Bertinho, o irmão Jean e todos os demais irmãos, servos teus, que ajudam no atendimento dos cultos online. Derrama sobre a vida de cada um uma porção dobrada do teu Espírito Santo. Toma nas tuas mãos os pedidos de oração da nossa irmandade. Tu és conhecedor de todos eles, tu sabes o que o teu povo precisa, e nós cremos, a Deus, que o Senhor trabalhando em nosso favor, como o apóstolo Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ó Deus, manda do céu a tua santa palavra e dá-nos graça de entender bem a tua palavra, de observar bem os teus preceitos, os teus conselhos e meditar nela de dia e de noite também. Bendito seja o nome do Senhor e que nós nos achemos aprovados diante de ti, que nós nos encontremos, Senhor, aprovados diante da tua santa e poderosa palavra.
guia em todas as coisas, e que o teu povo, onde estiver nesse momento, possa sentir a virtude do teu Espírito Santo, possa sentir o toque de Deus na sua vida, não para que ninguém veja, mas que os corações possam ferver diante da tua presença, que os corações possam saltar de alegria diante de ti, e o Senhor possa, no seu tempo, trazer a cura para a nossa terra, para o nosso povo, Senhor, para que possamos também, enfim, ganhar o sustento da nossa vida. Pedimos as tuas bênçãos, cremos receber por fé, no nome de Jesus, teu Filho, que vive e reina para toda a eternidade. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Então, hoje é dia 9 de março. Nós teríamos um ensaio de música que seria realizado agora nessa próxima segunda-feira, que é dia 15, Amirzão. Vê para mim, mano, por favor. Acho que é dia 15, sim. Só que nós estaremos ainda na fase vermelha, de restrição, enfim, como a Irmandade já sabe, toca de recolher, tudo mais. Então, nós postergamos, nós adiamos esse ensaio, por enquanto, a priori, para o dia 22 de março, que é, sem ser essa segunda próxima, a outra. Entretanto, se houver uma prorrogação dessa fase vermelha, que nós achamos que haverá, é quase que certo, né, Mir? Quase que certo que esse mês não sai. Esperamos que haja cura, que o Senhor, meu Deus, faça coisa maravilhosa. Todavia, nós temos que ir nos precavendo, temos que ir nos organizando. Se houver a prorrogação, tornamos prorrogar o ensaio de novo, tá bom? Como os irmãos já têm avisado, vou avisar de novo, mas não tanto, porque a Irmandade já está mais ou menos que alinhada com isso. Os cultos de quarta-feira presenciais aqui no Alphaville durante a fase vermelha estão suprimidos. Então nós temos culto terça às 14, domingo às 10 e domingo às 16, às 4 da tarde, tá bom? Presencial. O online é domingo às 6h30 normal, como foi anteontem, domingo, que Deus me deu a graça de atender para vocês, tá bom? Nos domingos, a gente está fazendo a lista de presença para não exceder o total de 50 pessoas, que é 1/3 da capacidade da igreja. Na verdade, é um pouco menos, que a igreja cabe 200. Mas a gente põe um pouquinho menos, aparece alguém aí sem reservar, e não vão pôr a pessoa fora. Então tem uma folguinha, né? uma margenzinha para poder receber os irmãos. Entre em contato conosco aqui pelo QR Code e a gente vai dar todas as informações. No próximo domingo, às 10 e às 16, nós teremos Santa Ceia aqui em Alphaville, com todos os protocolos de higienização, para entrega, já vamos entregar na portaria o pãozinho, o cálice, para que não haja toque físico entre ninguém, tá bom? Fiquem bem tranquilos, que eu tenho certeza que vai dar certo e a gente vai glorificar muito o Senhor. Se inscrevam no nosso canal, como eu falei, Deus tem abençoado grandemente. A Reforma do Limão, ó, tá indo a todo vapor. Jazinho nós vamos transmitir uns cultos de lá para vocês e vai ser bom, vai ser bem bacana. Nós vamos glorificar muito o Senhor. Igreja de Sorocaba também, irmão Bertinho, os irmãos Diácono, irmão Luiz, irmão Nelson, irmão Rogério de Votorantim, irmão Odair, irmão Fábio de Capela do Alto, irmão Aguinaldo de Tapetininga e tantos outros irmãos seguem firmes aí, trabalhando, empenhados para o término dessa construção. Então pedimos a vossa oração, a sua contribuição, aí na descrição do vídeo, tanto no Face quanto no YouTube, estão os nossos dados bancários, no Banco Bradesco, e a nossa chave do Pix, que é alphaville@ccacristã.org.br. Como disse aos irmãos, nós estamos aguardando, vendo como evolui aí essa fase vermelha. A princípio, nós temos viagem marcada para Águas Lindas de Goiás no próximo dia 20, que será a abertura da casa de oração lá. Mas vamos vendo como as coisas vão ficar. As passagens estão compradas. Se houver qualquer alteração, nós adiaremos a passagem, a viagem e, por conseguinte, também a passagem. Enfim, vamos ver com calma o que Deus nos vai preparar para a gente fazer tudo com prudência. A Irmandade continua se cuidando, fazendo isolamento social, continua fazendo o máximo possível para estar na sua casa. Tem tido muito questionamento sobre essa questão. Se fica em casa, morre de fome. Se sai para a rua, morre de Covid. Irmãos, ouçam bem o que eu vou falar para vocês. Ouçam bem. Esse é o momento
da gente olhar para nós mesmos, olhar para você mesmo, não ser sincero comigo, não ser sincero com a igreja, não ser sincero nem com a sociedade. Ser sincero com você. Você vai olhar para você e vai dizer, bom, hoje eu preciso sair de casa, não tem jeito, porque eu preciso ir trabalhar. Certo, Amir? Então, não tem jeito. Hoje eu preciso sair de casa, não tem jeito, porque eu estou com saudade da minha mãe. Tá certo? Não tá. Tá errado. Hoje eu preciso sair de casa, não tem jeito, porque eu vou almoçar fora. Muito embora seja tudo fechado. Tá certo? Tá errado. Está errado. Então, eu vou falar. O povo achar ruim e para de assistir a live. Sabe o que está acontecendo com o nosso povo? Liga o microfone para você aí, Amir. Sabe o que está acontecendo? Tem um sem fio desse aí, tem atrás de você aí, ó. Sabe o que está acontecendo com o nosso povo? Nós somos hipócritas. Eu, Rodrigo, sou hipócrita. Sabe por quê? Porque é evidente que nós temos que sair de casa para trabalhar. É evidente que nós temos que sair de casa para socorrer um parente, para fazer... É óbvio, não tem como fazer. Não tem toque de recolher que vai te segurar. Mas é que a gente usa isso de subterfúgio para ir jogar bola, para ir no shopping, para ir no cinema. As pilhas estão aí atrás disso aí, ó. Atrás da cadeira aí. Nesse banquinho, bem embaixo. Para ir no cinema, para ir bater perna, para ir em festa de aniversário. Ou é mentira? Aí, o governador de São Paulo tranca tudo, o povo quer botar fogo no homem. O presidente da República manda abrir tudo, o povo quer tocar fogo no homem. O problema é que o povo, nós, ainda não temos consciência suficiente. Então, a gente usa de subterfúgios, de uma decisão errada, de uma instrução errada, seja ela qual for, para continuar errando. E não é assim. Eu sei que vocês não devem estar gostando do que está falando, mas a igreja não tem só papel de estar aqui, Amir. Glória a Deus, aleluia, eita, aleluia. Não, nós temos um papel de instruir. Nós temos um papel de instruir. Por exemplo, eu vou dar um exemplo vivo, que é daqui dessa congregação, a irmã Joana. Irmã Joana é uma jovem senhora. A irmã Joana deve ter, eu não sei não se ela tem, mas deve ter uns 70 anos. Mas é bonitona, cabelinho curtinho, bem branquinho, olho azul da cor do céu. É vó do Luan, da Joyce. Deve estar me ouvindo aí. Um beijo, irmã Joana. Irmã Joana é costureira, de primeira. Ela que faz as barras nas minhas calças. Vê se ela faz um ano que ela não pisa o pé aqui. Agora pergunta se ela tem vontade de vir. Está morrendo de vontade de vir congregar. Mas não vem. E a Vivi, pega no pé dela, a filha dela. Não vai, mamãe. Falou para mim lá, um dia que eu fui levar a roupa lá. Não vai, irmão Rodrigo. Não vai, porque eu quero a minha mãe viva, tá certo. É claro que eu queria a irmã Joana aqui congregando. Mas, morta? Deus me perdoe. O que você acha, amigo? O Amir ele não vai aparecer para vocês, que é muito feio, gente. Eu não quero que a turma saia da live. O Amir é radialista. Você não acha que falta consciência? Com certeza. Boa noite, Rodrigo. É isso aí, amém. Boa noite. Olha para mim, não olha para ele não, olha para mim. Todos os telespectadores aí da live, os nossos internautas, os irmãos. Eu acho que com certeza falta consciência. Não adianta apenas as pessoas quererem responsabilizar os nossos governantes. E se nós não fizermos a nossa parte, de nada adianta. Nada. Claro, existem pessoas que precisam sair para trabalhar. Não tem jeito. Os serviços essenciais continuam. Sim. É inevitável que essas pessoas elas estejam à mercê até de contrair o vírus, não porque tem jeito. é o ofício delas nesse Sim. momento. Mas eu acho que até por essas pessoas a gente tem a obrigação de se resguardar, de ficar em casa. Muita gente tem feito isso. A gente não pode nunca generalizar. Não, absolutamente. A maioria tem estado em casa. O problema não é a maioria que fica, é a minoria que sai. Exatamente. Que essa minoria que sai desanda o trabalho de todo. E outra coisa, você é saudável, você tem 20 anos, eu sou assintomático, eu sou atleta, que nem o nosso presidente, mas você leva doença lá, mata a vizinha do prédio, no corrimão que você põe uma mão, põe uma veinha de 80 anos, e ela coça o nariz, já botou. Você está matando gente, irmão. Sem ver. Mas agora, se você não sabia, você está sabendo. Você tem uma consciência, tem uma responsabilidade social. Olha, a caridade nunca esteve tão na moda quanto agora. Que a gente cansou de falar de caridade, quer renunciar. A palavra do ano passado e retrasado foi empatia. Empatia na cadeia. Empatia nada, ninguém está nem para ninguém. Mas a gente pode tentar, pelo menos. E como isso aqui não é um comércio, Amirzão? Mas a igreja vai estar vazia, vai cair as ofertas. Irmão, o Senhor sempre sustentou nós.
Se tiver que fechar, vai fechar. Não fechou, meu. A igreja cresceu mais na pandemia do que antes da pandemia. Então, é o momento da gente se posicionar. Nós não queremos tocar terror na Irmandade. Que também não contribui, né, Mirzão? Não adianta. Com certeza. Nós queremos vocês bem, cabeça boa, consciente do que você está fazendo. Bom, eu só saio se for necessário. Eu posso deixar de... Se eu vou sair, sei lá, 3 vezes na semana, saio uma e faço tudo uma vez só. Eu penso, é muito fácil pôr ordem na sua vida, mas eu não tinha falado sobre isso ainda, o N ainda não tinha falado. A gente tem uma responsabilidade social quanto igreja, e nosso papel também é informar a Irmandade. Quer saber de uma coisa? Sossegue em casa. Não tem que fazer na rua, vai bater perna para quê? Porque é um bloqueio que vem na nossa mente. Falou que não pode, aí não quer. A minha avó, que Deus levou, ela tinha pavor de doce. Foi ficar diabética, você achava a mochilinha dela com sonho de valsa, chiclete, bala fine. Não sei o que deu na cabeça dela. Mas comia bala, doce de comer escondido. É um bloqueio aqui. Aí a turma fala, é o capeta. Ei, irmão, o capeta tem nada com doce, irmão. O capeta tem nada com coronavírus. Vamos se cuidar nós. Pra gente ficar vivo. Ver essa criançada crescer, ver a Valentina virar médica aí, sei lá, apresentadora, que nem a Xuxa. Pensa num rapaz que tem uma filha bonita, irmão. Não sei como é uma pessoa feia tem uma menina bonita. Vamos se cuidar. O Amirzão faz um programa na Tropical FM, vive falando sobre esses assuntos aí, e eu quis... Nós nem tinha combinado nada, né? Não. É normal, porque eles ficam para morrer quando eu faço as coisas sem combinar. Mas vem na cabeça, a gente tem que falar, porque eu espero não estar falando muita besteira, eu tenho me informado para poder passar a informação certinha para a Irmandade. Vamos fazer um acordo nós dois, Amir? Vamos. Vamos ficar vivos. É ótimo. E se tiver que morrer um de nós dois, você vai indo na frente, depois eu vou. Mas eu quero até te parabenizar por esse Fala. Posicionamento. A gente vive em uma sociedade onde, em diversas situações, as pessoas, os comunicadores, os formadores de opinião, Sim. os líderes, como você é um líder, como o Wayne é um líder, às vezes as pessoas procuram ficar em cima do muro. Ah, eu não vou deixar... É mais cômodo, né? Você não se compromete, Isso, né? nem o A, nem o B insatisfeito, mas eu te parabenizo por Obrigado. essa postura, eu acho que é o correto, e acima de qualquer coisa, o amor de Cristo nos ensina a cuidar do próximo, né? Então acho que isso é importante. Toda religião, a maior religião consiste em amar o próximo como a ti mesmo. Você acredita? A maior religião. Então, irmão, se você está batendo perna na rua desnecessariamente, você não está cumprindo o desígnio da palavra de Deus. Ó, abre teu olho. Que Deus conhece todas as coisas. E acho que chegou bem na hora de nós, os crentes, não é? Ou os cristãos como um todo, começar a mostrar que nós viemos. Né? Quer dizer, é muito fácil julgar o homossexual, é muito fácil julgar o viciado, também julgar porque a vida é só dele, só diz respeito a ele, é um problema só dele. Eu não entendo isso. Eu quero viver feliz, irmão. Se eu puder viver feliz andando de carrão, você, se for de carroça, você, se for puxando a carroça também, vai fazer o quê? A gente faz o que dá. Gente, nós precisamos nos conscientizar. Esse país, tudo que planta dá. Um povo amoroso. A turma chega de fora, passa lá na imigração em Guarulhos, que nem um tiro, que você nem vê. Tá tudo bom. A turma vem pela Venezuela, lá de Pacaraima, também entra aqui, nós cuida, nós abraça. Gente, dá para ser melhor. Agora, irmão, você está falando aí para... O canal tem, acho que vai inteirar 6 milhões de visualização. Está falando para uma parcela pequena para as pessoas. E para encerrar, para não incumpridar, tem uma história, uma anedota que conta que estava pegando fogo na floresta. Já ouviu? E o beija-flor com aquele biquinho desse tamaninho assim, ó, ia lá na lagoa, pegava água e jogava naquele incêndio que a água nem chegava no fogo, de tão pouquinho. E o tempo inteiro. Passou um animal grande, um elefante, não sei qual animal, falou, larga de ser tonto. Você com esse pinguinho d'água aí, sabe que você vai apagar esse fogo? Ele falou, se vai apagar, eu não sei, eu estou fazendo a minha parte. Não é bacana? É bonito, irmão. Agora, se vai resolver, eu falar isso para vocês, não sei. Talvez renda aí uns comentários, gente reclamando. Irmão Rodrigo está aqui com a cara mexendo, os olhos rodando, vou chegar em casa, vou dormir, que é uma benção, porque nem eu pagar minhas contas, quem dirá vocês, não é? Mas eu estou fazendo a minha parte, alertar a Irmandade. Gente, vamos começar a dar bom testemunho, pelo amor de Deus. Ah, Amir, tá louco, você fala demais, Amir. Mais alguma coisa, Amir? Acho que é só isso. Também, o Moendo deve estar coçando, ele fica assim, ó. Quando ele fica nervoso, o Moendo fica assim, ó, coçando a careca. Mas ele não vem, filho. Aí nós vem, né, Amir?
Santo Deus. Vamos cantar o hino 263, Amirzão. Para Deus mandar a palavra, vai mandando aí as suas mensagens, vai compartilhando com a turma. 263. Glória a Deus. Meu coração jubila na presença, ao estar diante do Senhor, pois vai saber. Vamos aguardar do céu a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Cristo amado, santo é o Senhor Jesus. Ajuda, Senhor. Glória a Deus. Quero lembrar a Irmandade que, como disse um pouco antes, na descrição do vídeo estão os nossos dados bancários e a nossa chave do Pix, para você que tem desejo de ofertar na obra de Deus, nos ajudar com as reformas das igrejas, com os atendimentos dos necessitados. Aí na descrição do vídeo, no Face e no YouTube, estão os nossos dados bancários.
E a nossa chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br. alfaville@ccacristã.org.br. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, no Evangelho de João. No capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Temos, Emerzão? Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhes Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Somente até aqui, amados irmãos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Olha que coisa. O Senhor tinha sido morto, né? Crucificado. E os discípulos, enterrou? Enterrou. Morreu? Morreu. Então, paciência. Cada um voltou a fazer o que fazia. Não estou dizendo que está certo nem errado. Estou contando um fato para os irmãos. Eles não estavam pescando? Quando Jesus os conheceu, eles também não estavam pescando? Então ainda o Senhor falou, vocês são pescadores, eu vos farei pescadores de alma, pescadores de vidas, de homens. Então, eles eram pescadores. Pedro tinha uns barquinhos arrendados, uma coisinha ou outra. E eles, de repente, irmãos, se viram sem referência. Se viram sem o mestre, sem o tutor deles. Como aconteceu com Josué, quando Moisés partiu. Josué falou, e agora? O que vai ser de mim? Eliseu foi mais ousado. Eliseu, quando soube que Elias partiria para Deus, Elias falou para ele, me pede o que você quiser. Ele falou, como eu já sei que eu vou ficar no teu lugar, profetizando, instruindo o povo, eu quero que caia da tua porção dobrada da tua sobre mim. Eu já sei o que eu vou ter que fazer. Ele tinha essa consciência. E pediu assim, e Deus concedeu. Quando Elias foi tomado numa carruagem de fogo, a túnica, a capa dele caiu do céu e caiu sobre Eliseu. E aí, a Irmandade leia que vai ver quantas coisas lindas Deus fez através da vida de Eliseu. Mas os discípulos, irmãos, que viram Cristo, Eliseu não viu a Cristo, Elias não andou com Cristo, Josué tampouco, Moisés menos ainda, Abraão, pai da fé, não tinha visto Jesus. A fé, irmão, ela não é tangível. Não tem como pegar a fé. Me dá meio quilo de fé aí. Não tem como.
Também não tem como demonstrar, não. Pode subir escadaria de joelho, pode ir caminhando para Aparecida, pode fazer vigília, outro raspa o cabelo, outro planta bananeira, é tudo lindo, glória a Deus. Mas a fé verdadeira ninguém vê. A fé verdadeira está dentro dos nossos corações. Por isso que Salomão escreveu: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Os caminhos dos homens aos seus olhos são aprazíveis, mas o Senhor pesa todas as obras na balança. Tudo que eu faço está certo, eu sempre me acho certo, mas o Senhor pesa tudo numa balança. Deus sabe de todas as coisas. Não é condenável, irmãos, só estou dando fato para a Irmandade. Tanto não é condenável que o Senhor foi atrás deles. Porque o Senhor poderia dizer: quer dizer que eu fui crucificado, vocês deram no pinote. Não quero mais também, vou procurar outro que me dê mais valor. Homem faz coisa de homem, irmão. Entendeu, Amir? Homem é homem. E o Senhor, já prevendo isso, diz: tá bom, caía do homem, levantai de Deus. Já sabia que o homem cai, que o homem falha, que o homem peca. Não sou o homem que mente, nem o filho do homem que se arrepende, diz o Senhor. Ele sabe com quem mexiam. Deus nos conhece por dentro e por fora, sabe das nossas virtudes, sabe também dos nossos defeitos. Irmão, saiba, minha irmã, que diante de Deus você é uma carta lida. Glória ao nome do Senhor. Não precisa mostrar para ninguém, não precisa criar um estereótipo para ninguém, para que as pessoas achem que você é assim, assado, frito. Não, irmão. O Senhor que te conhece, te ama desde o ventre da tua mãe e quer dar a mim, a todos nós, a salvação da vida eterna, amados irmãos. Mas Deus tinha propósito. Quando Deus tem propósito, Ele vai atrás. Vai atrás, irmão. Só você vê a história de Davi. Davi escorrega aqui, escorrega ali, escorrega lá. Aí Deus olhava e falava: mas é um menino mesmo. Mas eu tenho propósito com ele. Irmão, nada que você faça, nada que você não possa ir, jamais você poderá ir tão longe que os olhos de Deus não te possam alcançar, te enxergar. Nada que você fale, nenhuma ação tua, com rancor, até com alguma ira no teu coração, tirará o amor de Deus pela tua vida, tirará o amor de Deus pela tua alma. Quando você e eu passamos alguma provação, é muito importante que a Irmandade lembre-se disso. Deus está me castigando. Não, Deus não. Ninguém diga: de Deus sou tentado. Não. Deus não está te castigando. Ele só está te deixando colher a semente que se plantou. Pode ver, irmãos, Irmandade, pode olhar, pode examinar a tua vida. Pode se examinar com sinceridade. Que quando você examinar com sinceridade, não com parcialidade, não puxando para o seu lado, você vai ver: puxa vida, agora que eu vi que esse mal tem uma raiz lá atrás, um mês, uma semana, um ano, uma década, uma vida atrás. A exemplo de um casamento. De repente, o irmão aparece, ou a irmã: irmão, meu casamento acabou. Meu Deus do céu, ontem estava tudo bem, eu não sei o que aconteceu, não me quer mais. E o ministério vai lá e pumba, martela os dois. Mas essa árvore ruim nasceu agora, a árvore nasce do dia para a noite. A única vara que floresceu e deu amenda do dia para a noite foi a de Araão, irmão. Não, esse casamento terminou, ou começou a terminar, no dia daquele empurrão, no dia daquela palavra mal, tanto para homem quanto para mulher, no dia daquela palavra mal falada. Esse menino começou a virar maconheiro quando ele foi andar lá com 10 anos com os amiguinhos que achou bituca de cigarro. Quando a mãe ou o pai foram um pouco omisso. O mal não nasce do dia para a noite, mas ele nasce sorrateiramente. E o Senhor já está mandando a sua palavra e dizendo para todos nós: eu vou te dar visão de águia. Glória ao nome do Senhor. Eu vou te dar visão ampliada das coisas. Eu vou colocar em você um espírito desperto, um espírito atento, irmão. Irmã, te diz Deus, para que quando você vê o menor sinal do mal na tua vida, você possa tirar ele com raiz e tudo. Glória a Deus. Mas disse, como estava dizendo os irmãos, Deus tinha propósito na vida desses homens. Discípulo a quem o Senhor amava era João.
E havia, irmãos, Pedro negado a Deus na pessoa de Jesus. Quando ele foi encontrado, quando o Senhor foi para ser crucificado, ele foi encontrado. Alguém que o viu disse, você é um deles, que ele andava parecido com ele, se vestia parecido, tinha sido visto em muitos lugares. Ele falou, eu não conheço. Bom, a Irmandade sabe da história. Ele havia negado o Senhor, ele não havia negado a sua fé, mas ele havia negado o Senhor. Você pode estar afastado da igreja, você pode estar desanimado com a igreja, ainda mais nesse tempo de pandemia, quanta gente perdeu o ritmo e já nem tem congregado mais. Você pode estar bem paradão em casa, vendo quando você vai no botequinho, toma uma. Não muda nada, irmão. Se você estiver fazendo bem, está fazendo para você. Se você estiver fazendo mal, está fazendo para você. E Deus continua amando a tua alma. Glória ao nome do Senhor. E o papel da igreja é esse. Vir aqui te dizer, você pode desistir do teu Deus, mas Ele nunca desistirá de você. Pedro, irmão, ele não voltou a ser só pescador, porque ele não acreditava na ressurreição. Ele voltou a ser pescador, porque ele sabia que tinha errado, amigo. Ele sabia que ele tinha errado, sei lá, falhado, enfraquecido. Quem não temeria a morte? Você não tem medo de morrer? Eu tenho medo de morrer, irmão. Aí vem os irmãos falar que eu não tenho medo de morrer. Ah, irmão, então pula de um prédio que eu quero ver se você não tem medo de morrer. Quem não tem medo de morrer, irmão? Se Deus me vier buscar, eu vou. Quem foge da morte? Mas querer eu não quero mesmo. Agora, não, Jesus vai voltar amanhã, me mata hoje, que eu não quero ver esse trem pegar fogo, não. Ô, irmão, então eu sou um ET, que, não sei, eu não quero morrer. Quero ver as crianças crescer. Ixi, ainda quero ir lá na chácara do amigo, que não há medo dele chamar, não quer ir lá, quer se alegrar. E Pedro olhou para si e falou, você nunca fez nada que você se arrependa depois? Falou, ai meu Deus do céu, e a coragem para pedir desculpa que nós não tem? Não é vaidade, é vergonha. Eu não peço desculpa às vezes, não é de ruindade, se bem que eu sou bem ruinzinho, mas de vergonha, um monte de vergonha. Eu tenho, de verdade. E eu penso que Pedro, foi isso que aconteceu com ele. Falou, eu já neguei ele, as mulheres estavam lá limpando o sangue dele, diz que ele até ressuscitou, já apareceu para Maria Madalena. O que ele quer comigo? Agora, se ele ressuscitou amanhã, ele vem para matar eu, porque, coitado, vai saber o que passou na cabeça. Irmão, é muito fácil, glória ao nome do Senhor, é muito fácil pegar um irmão enfraquecido, que pecou, que errou, um pai de família que errou, uma mãe de família que errou, um jovem que roubou, que traficou, que se prostituiu, é muito fácil sentar paulada nele. Mas o difícil é tentar compreender, dizer, ao invés de te julgar, eu posso te ajudar? Porque o bom samaritano não perguntou para o homem que estava à beira do caminho se ele tinha batido, se ele tinha apanhado, se ele era do PT, se ele era do PSDB. Perguntou nada. Ele foi lá e cuidou. Irmãos, em nome de Jesus, a palavra nos vem ensinar isso, exemplo de Cristo. Como posso eu, como pastor, pôr para fora um irmão que errou, se o único cara que negou Jesus foi o primeiro que ele foi falar, Mir? Foi o primeiro dos discípulos que ele foi falar. E digo mais, toda a fé da Igreja Católica é fundamentada em Pedro, que segundo eles foi o primeiro Papa, apóstolo de Cristo. A pedra fundamental, o único que negou, foi onde está fundamentada toda a fé cristã. Glória ao nome do Senhor. Davi também pecou, adulterou, matou Urias, e era o homem segundo o coração de Deus. Você não acha que você está com a mão muito pesada, não, irmão? Você está tocando a turma da igreja, e você vai para o inferno e eles vão salvar. Você toma tipo, cuidado. O nosso cajado é para apacentar, não é para bater, não. É para cuidar das ovelhinhas do Senhor. Aconteça o que... irmão, vocês gostar bem, não gostar, amém. Os anciãos aí da CCA, depois da CCB, eu não falo que eles não obedecem a gente. Mas os da CCA, não mata ninguém na tua igreja. Acontece o que acontecer, aconselha, chama, ajuda, muda de comum congregação, acerta, mas não põe ninguém para fora. Glória ao nome do Senhor, não põe, irmão, que é mais fácil acertar de pegar uma alma do inferno e pôr no céu, do que pegar uma do céu e pôr no inferno. Porque na ação, Deus vai saber qual é a intenção.
Ninguém pode querer fazer mal para alguém, tirando do inferno e pondo no céu. Pode ter intenção má? E tirar do céu e pôr no inferno? Eu estou fazendo justiça. Ok, ainda assim pode ser. Mas se a intenção for ruim, irmão, está arrumado. E a palavra diz que não se perderá nenhum, a não ser os filhos da perdição. Você não precisa pôr ninguém no inferno. Quem tiver que se condenar, vai se condenar sozinho. Mas você pode tentar salvar. Não ouvimos a palavra da ovelha perdida da casa de Israel? Esse homem, irmão, quando encontrou com o Senhor, e o Senhor fez ele confessar o amor a Deus 3 vezes, a Irmandade conhece a história. Ele recebeu perdão, esse homem que estava perdido para o Evangelho, glória ao Senhor, estava nu, sem roupa, estava, irmãos, enfim, pescando de novo. O Senhor foi e falou para ele: eu sei que você errou, eu sei que você fraquejou, mas eu quero saber se você me ama. Não foi, irmão? 3 vezes. Sim, Senhor, eu te amo, tu sabe que eu te amo. E o Senhor dizia: apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Vocês sabem da história. Sabe o que acontece? Quando ele se sentiu valorizado, e Cristo recebeu a ascensão, subiu ao céu, você sabe o que aconteceu com Pedro? Vocês lembram? Pedro, cheio do Espírito Santo, Amir, subiu numa pedra, no peito, e anunciou a Cristo, e 3.000 almas se converteu. O que nós não conseguimos fazer aqui com essa tecnologia, ele fez no peito. Por um motivo, porque ele foi valorizado. Irmão, teu funcionário não está produzindo, talvez ele precisa de incentivo. Teu filho não está te obedecendo, ele precisa de incentivo. Os obreiros da igreja estão meio desorganizados, eles precisam de incentivo. Você é pastor, você não é lobo. Glória ao nome do Senhor. Deus te chamou para apacentar. Valoriza a irmandade. Quando você olhar um defeito, imediatamente olha para a qualidade. Se apega naquilo que é bom, o que a palavra diz, retém o que é bom, retém o bem no coração. Ainda anteontem falando com a minha mãe no telefone, ela disse: Rodrigo, mas eu já fiz tanto para fulano, para ciclano. Mamãe, diz para ela: mamãe, e ela: mamãe, me escuta, fala, meu filho. Mamãe, as pessoas só lembram do que a senhora não faz. Ninguém lembra do que você faz. Ele só lembra o que a senhora não faz. Então continua fazendo o que você faz para Deus. Ela parece que ficou: minha mãe, amo de paixão minha mãe, Deus me defenda. É assim, irmão, mas Cristo não. Cristo não. Cristo esqueceu do mal que Pedro fez, do que ele não fez, que foi confessar. E lembrou do tempo que ele ainda naquele ímpeto, cortou a orelha do soldado romano, que foi encostar em Cristo. Você sabia disso? Ele era bravo, ele era impulsivo. E um soldado romano foi tocar no Senhor, Pedro arrancou a espada do soldado e cortou a orelha dele. O Senhor abaixou no chão, pegou a orelha, colou de novo assim, na hora, no soldado e falou: Pedro, nós não vamos vencer nem por força, nem por violência. Dizendo para ele: não é na briga, é na palavra, é no argumento, é, enfim, com um ideal, com um propósito. Aí as startups aí, propósito, a palavra mais falada, com propósito. E hoje, o sumo pastor, maior que o irmão Rodrigo, maior que o irmão N, se bem que de tamanho para ser maior que o irmão N não é difícil. Mas como homem é difícil. O homem é um grande homem, um grande servo de Deus. Maior que todos nós. O sumo pastor vem dizer: você é valorizado essa noite pelo meu dom que tem na tua vida. Pelo dom de Deus, aleluia, que tem em você. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Tudo que as pessoas precisam de um incentivo, é de uma mão estendida, é de um pouco de compreensão. E foi o que aconteceu com os discípulos. A primeira coisa que o Senhor fez foi fazer um milagre em troca do medo deles, que voltaram atrás, voltaram a ser o que eram, e falou: não tem problema, eu tenho que ter um olhar macro. Se alguma coisa está errada na tua empresa, irmão, a culpa é tua, é você que é dono. Pastor, irmão ancião, tem alguma coisa errada na tua congregação, a culpa é tua, chama para você a responsabilidade. Fala: vou cuidar, estou fazendo alguma coisa errada. Não é você que é o líder, não é você quem decide. Se está saindo errado, é porque você está decidindo errado. Reconhece. Valorize as pessoas, assim como Deus nos valoriza. Ou algum de nós, porventura, está aqui por mérito. Eu estou aqui porque eu sou bonito. Estou aqui por causa dos meus lindos olhos azuis. Misericórdia. Misericórdia de Deus. Recebamos essa palavra essa noite e vamos para a nossa casa, ficar na nossa casa, no caso de vocês, em paz.
crendo que você está fazendo o seu melhor para Deus, e que se não for o seu melhor, voluntariamente você vai se conscientizar de que poderá fazer o melhor, um dia de cada vez. O mundo foi criado em 7 dias, o bebezinho leva 9 meses para nascer, vai devagarinho, o sol leva 24 horas, leva 12 horas para atravessar o firmamento, é 12 horas de dia, 12 horas de noite, né? Leva 12 horas para atravessar o firmamento, a maré leva 6, 8 horas para poder subir, para poder baixar. Calma! Se você for daqui para o Japão de pé, você vai levar uma vida para chegar, mas cada passo que você der, você está 1 metro mais perto. Agora, se demora, se é rápido, não sei. Mas, até uma longa caminhada começa com um simples passo. Vamos começar a amar a igreja de Deus, porque para pôr no inferno já tem um cão aí fora, de boca aberta. Agora, se nós aqui, no lugar de refúgio, no lugar de alento, no lugar de segurança espiritual, começar a pôr o povo para fora, olha, irmão, nós estamos dentro d'água. E não vai ser a pandemia, não vai ser droga, não vai ser a sexualidade que vai matar nós, não. É os crentes mesmo que vai se matar. Ah, porque a Globo mostra pornografia. Que o outro não assista? Como é que você sabe? Porque você está vendo. Então está em você. Está em você. Assume hoje a direção da tua vida, no nome do Senhor Jesus. E receba essa palavra, esse conselho de Deus. E todos nós vamos nos amar. O Senhor diz uma coisa a todos nós: eu não vou deixar faltar minha graça sobre a tua vida. Não vai faltar o meu amor. Não vai faltar a minha providência. Não vai faltar a minha palavra para você. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Ó Deus, Pai de toda graça, prostrados novamente aos teus pés em agradecimento estamos nós, por este santo culto que tu nos tem dado, pela direção do teu Espírito Santo. Reconhecemos que nos estendemos um pouquinho demais. Tem misericórdia, Senhor, também nos ajuda a fazer melhor a tua vontade na terra. Te louvamos pela tua palavra, esperamos sinceramente que ela tenha sido cravada nos nossos corações, e que nós possamos de uma vez por toda crer nela, crer, Senhor, no teu perdão, crer na regeneração que nos está proposta pelo Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a superar as nossas imperfeições, a reconhecer as nossas limitações, as nossas falhas, e aprender também com as nossas quedas, com os nossos erros. Leva-nos em paz, a nós para os nossos lares, a nossa irmandade que está acompanhando de casa, guarda-os também. Em nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. O 80 nós cantamos, não, né? Vamos cantar o hino 80. Fica de pé aí na sua casa, canta com a gente, tá bom? Bora. Glória
Glória a Deus. Irmãos, só lembrando que nos próximos dias nós anunciaremos a Irmandade, o início dos cultos em São Lourenço da Serra, que o nosso irmão Ricardo vai atender para nós lá. Tá bom? Nós vamos mantendo vocês informados, mas vão estando ligadinhos aí nas lives. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus e a graça de Jesus estejam nos nossos corações. Amém.